A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, numa excelente tarde, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, louvado seja Deus, em pleno outono, aqui na cidade do Rio de Janeiro, louvado seja Deus, está um sol muito bonito, e mesmo diante dos comentários que vai chegar uma onda de frente fria, aqui no Rio de Janeiro o clima está muito gostoso, louvado seja Deus, mas nós estamos confiantes que o Senhor é muito bom e que a sua bondade e a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Hoje eu tenho um pouco da cultura, da história, louvado seja Deus, eu amo história, louvado seja Deus, aluno do curso de história, formado na área de humanas, para a glória de Deus. Hoje eu quero relatar um pouquinho com vocês sobre quem foi Jorge de Anici. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi exatamente, segundo leituras e pesquisas, que a gente conseguiu encontrar alguma coisa. Foi por volta do século III depois de Cristo, quando Diocleciano, era imperador de Roma. Ali naquele momento havia domínios do seu vasto império. E aí a gente começa a entender, segundo a leitura, que um jovem soldado chamado Jorge de Anici, ele era filho de pais cristãos. Ele converteu-se a Cristo ainda na infância, quando passou a temer a Deus e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nascido na antiga Capadócia, região que hoje pertence à Turquia, Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe após a morte do seu pai. E, tendo ingressado para o serviço militar, distinguiu-se por sua inteligência, coragem, capacidade organizativa, enfim, força física e porte nobre. Foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade. Teve tantas qualidades que chamaram a atenção do próprio imperador, que decidiu lhe conferir o título de conde com uma idade de apenas 23 anos. Passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. E nessa mesma época o imperador Diocleciano traçou planos para exterminar o povo de Deus, os cristãos que estavam ali ao redor, no entorno ali. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e declarou-se espantado com aquela decisão e afirmou que os ídolos adorados no templo pagão eram falsos deuses. Presta bem atenção. Todos ficaram atônitos ao ouvir estas palavras de um membro da Suprema Corte Romana com apenas 23 anos, defendendo com grande coragem e ousadia sua fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador dos homens. Lembre-se que ontem Deus nos instruiu, para quem não ouviu e visualizou o vídeo, falando que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Está escrito na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Indagado por um cônsul sobre a origem dessa ousadia, agora Jorge prontamente respondeu que era por causa da verdade, do Evangelho. E tal cônsul, não satisfeito, quis saber o que é a verdade. E Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo dele, meu Redentor Jesus Cristo, e nele confio. Me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Como Jorge mantinha-se fiel a Jesus, o imperador tentou fazê-lo desistir, naufragar da sua fé, torturando ele de vários modos. E após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os ídolos. Porém, este santo homem de Deus, preste bem atenção, santo homem de Deus, jamais abriu mão de suas convicções, do seu amor ao Senhor Jesus.
Todas as vezes em que foi interrogado, sempre declarou-se servo do Deus vivo, mantendo-se firme, posicionando-se sempre a favor do Evangelho e temendo a Deus e adorando a Deus. Em seu coração, Jorge de Capadócia discernia claramente o propósito de tudo que lhe era ocorrido. Vós hão de aprender, de prender, e perseguir, entregando-vos à sinagoga, aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Jesus disse isso, que muitos de nós seríamos presos, perseguidos, e isso acontece. Tem relatos aí de grandes homens de Deus que morreram por amor ao Evangelho e têm morrido todos os dias. Isso por conta do testemunho. Você encontra isso também em Lucas 21, do 12 e 13. A fé desse servo de Deus era tamanha que muitas pessoas passaram a crer em Jesus e confessá-lo como o único suficiente Salvador por meio da pregação e do testemunho de Jorge de Capadócia, um soldado romano. Durante seu martírio, Jorge mostrou-se tão confiante em Cristo Jesus e na obra redentora da cruz que a própria imperatriz alcançou graça da salvação eterna. Ela foi salva ao entregar sua vida ao Senhor Jesus. Seu testemunho de fidelidade e amor a Deus arrebatou uma geração de pessoas incrédulas e idólatras romanas. Por fim, Diocleciano mandou degolar esse jovem fiel e discípulo de Jesus com data de 23 de abril, que é a data de hoje, do ano de 303. Logo veio a devoção. Mas afinal de contas, quem é este Jorge de Capadócia que o diácono Ailton Bernardo está falando? Simplesmente é o São Jorge, que hoje é homenageado em muitos países, e dentre deles o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro tem uma homenagem para este São Jorge, que as pessoas intitulam. Ele tornou-se popular em celebrações e petições, a imagens que representavam, se espalharam pelo Oriente, e depois pelas cruzadas, e tiveram grande entrada no Ocidente. Além disso, muitas lendas falam, e são somadas à história, inclusive aquela que diz que ele enfrentou e amansou um dragão. É lenda, que atormentava uma cidade em 494 depois de Cristo. A idolatria era tamanha que a Igreja Católica o canonizou, estabelecendo cultos e rituais a serem prestados em homenagem à sua memória. Isso é o dito, irmãos? Que eu li. Não eu que estou falando, é o que está escrito. Eu deixo bem claro isso, que eu não estou aqui para afrontar a religião de ninguém. O nosso foco aqui é pregar a palavra de Deus. Mas eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Então, por favor, ninguém se sinta ofendido. Nós não estamos aqui, quero deixar isso bem claro, para julgar as pessoas. Porque isso pertence a Deus. Haverá o dia do juízo final, onde Deus julgará cada um segundo as suas obras. Mas, de acordo com a leitura, assim confirmou-se a adoração a Jorge. Até hoje, largadamente difundido, inclusive em grandes centros espíritas. E na cidade do Rio de Janeiro, desde 2002, houve se eu não me engano, um deputado, um vereador, que intitulou o culto e o feriado de Jorge. E aí há muitas homenagens, onde a gente visualiza um homem vestido com uma capa vermelha, montado sobre um cavalo branco, atacando um dragão com uma lança. E, ironicamente, o que motivou o martírio deste homem foi justamente sua batalha contra a adoração a ídolos. Essa é a realidade. E apesar do engano e da cegueira espiritual de muitas nações, gerações, o fato é que Jorge de Capadócia obteve testemunho reto, irmãos, e santo, que causou impacto naquela geração, naquela época, e ganhou muitas almas para o Senhor. Por amor do Evangelho, ele não se preocupou em preservar sua própria vida em seu íntimo, e guardava a fé.
Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, como está escrito em Filipenses 1:20. Desse modo, cumpriu integralmente o propósito eterno para o qual havia nascido. Ele era rico, deixou tudo para se submeter a obedecer à palavra. Manifestou o caráter do Senhor e atraiu homens e mulheres para Cristo, estendendo a salvação a muitos perdidos. Se você é devoto deste celebrado mártir da fé cristã, faça como ele e atribua toda honra e glória e louvor exclusivamente a Jesus. Ele é digno de toda glória, para quem Jorge de Capadócia viveu e morreu. Ele foi martirizado. Para além das lendas que envolvem seu nome, o grande dragão combatido por ele foi a idolatria, que infelizmente hoje a gente fala com tristeza, impera ainda em muitas nações. Hoje é celebrado, especificamente eu estou falando da minha cidade, do Rio de Janeiro, é feriado, né, mesmo diante da Covid-19, da pandemia, é celebrado hoje, né, o aniversário de Jorge de Capadócia, Jorge de Anici, que é intitulado o São Jorge. Espero que esta reflexão, eu falando um pouco da cultura, da história, né, do nosso país, do nosso estado, ela possa chegar a você de bom coração e que você não interprete, por favor, isso como uma crítica. É simplesmente leituras, estudos, eu deixo isso bem claro, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o propósito aqui continua a ser divulgar Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Na Bíblia está escrito: não há outro nome para o qual nós devamos ser salvos. Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, hoje, curve-se diante do Senhor e o aceite como o único e suficiente Salvador. E siga o exemplo de Jorge de Capadócia. E eu tenho certeza que você será coroado naquele grande dia, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Eu sou o diácono Ailton Bernardo, esse que vos fala. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e divulgue a mensagem de Deus. E que o Senhor vos abençoe e vos conceda uma tarde e noite de vitória.